Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, nosso paizinho quer falar conosco em Daniel 3, versículo 28, e a palavra de Deus diz assim: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, porque eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Oh, glórias a Deus e aleluias por essa palavra, queridos. Meu amado e minha amada, as tuas atitudes, a tua confiança em Deus, passando pelos desafios da vida, você não abre mão da tua fé, você continua crendo, você dentro da situação tem confiado no Senhor, e Ele tem te sustentado, e Ele tem te provido, Ele tem te abastecido, Ele tem te curado, Ele tem te livrado, e essa tua atitude tem feito com que até os teus inimigos reconheçam a Deus, venham a desejar, a querer esse Deus que livra, esse Deus que faz, esse Deus que muda a situação, que cura, que provê. Pode ter certeza que a tua vida está sendo observada dentro, sabe, dessa situação. Ali eles estavam dentro de uma esqueci agora o nome, aquecida 7 vezes. Eles estavam ali dentro daquele lugar, aquecidos 7 vezes mais. E eles estavam sem saída, porque tinha sido mandado aquecer mais ainda aquela fornalha para que eles ficassem ali e fossem queimados e destruídos. Sadraque e Mesaque foi lançado ali porque eles não adoraram outro Deus. Eles falaram, não, se a gente morrer, a gente vai para Deus, mas a gente não vai prestar culto a outro Deus. E eles foram lançados naquela fornalha, e essa confiança que eles tiveram em Deus, não estava só os 3 lá, tinha um 4º homem, né, junto com eles. O próprio Jesus estava ali com eles, lá caminhava com eles no meio do fogo. E a palavra diz que a chama não queimou eles, nem a roupa, nem nada, não tocou nele as chamas. Eles foram livres, querido. E quando o rei olha para aquela situação, quando ele olha, ele vê aquilo, ele fala, não, todos têm que servir esse Deus. Então os inimigos reconheceram o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o que você tem passado, as tuas lutas, a tua fornalha, o teu deserto, a tua cova, eu não sei que situação você está passando, tem sido, querido, querida, uma demonstração de confiança em Deus. Quando você não abre mão do teu Deus, de servir, de continuar, e você continua fazendo, prestando culto a Ele, adorando a Ele, não adorando outro Deus, não retrocedendo. E Deus te guardando, te livrando, te provendo, está trazendo outros para Jesus. Sabe, meu amado e minha amada, se eu e você agir dessa forma, sabe, aqueles homens foram lançados naquela fornalha ardente. Sabe, Nabucodonosor, o mesmo que havia exigido adoração à sua estátua, ele tinha exigido isso deles. Ele reconhece o Deus daqueles 3 jovens como verdadeiro e poderoso Senhor. Então até as pessoas sabem que muitas das vezes se te colocaram nessa situação, porque muitas das pessoas nos colocam em situação difícil, com fofoca, com mentira. Sabe? E muitos deles vão ver Deus agindo, Deus vem, Deus fazendo, e quando eles verem, eles vão reconhecer o poder de Deus aí na tua vida, dentro desse processo que você está passando. Sabe, meu amado e minha amada, o que provocou a mudança, aquela mudança ali no reinado, foi a fidelidade na palavra de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, a fidelidade deles a Deus.
Eles preferiram enfrentar a morte, queridos, do que negar Deus. No meio daquela fornalha, Deus não apenas livrou eles, mas se fez presente. Além de livrar, ele estava lá juntinho. Ele falou, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Queridos, e quando ele está lá junto, o rei vê. Ele vê o quarto homem, semelhante ao filho dos deuses, diz ele. E ele fala, ele está andando com eles lá no meio do fogo. O milagre não foi apenas um livramento, mas foi uma manifestação do poderoso Deus no meio de tudo isso. As pessoas estão vendo a manifestação do Deus Todo-Poderoso dentro da tua circunstância, dentro do que você está passando, dentro desse tempo que você tem enfrentado, não tem negado, não tem voltado atrás, não tem retrocedido, tem caminhado. Essa fidelidade tua, meu amado e minha amada, nesse tempo de prova, está sendo um testemunho da grandeza de Deus. Então, sabe, glorifique, nesse momento, para tudo e comece a glorificar, adorar a Deus, adorar, porque isso vai passar. Eles não ficaram eternamente na fornalha, eles saíram daquela fornalha e teve uma grande mudança, porque muitas pessoas vieram a crer naquele Deus. Quando eu e você, queridos, permanecemos firmes, quando eu e você sob pressão, quando eu e você mesmo que nos ridicularizam, porque nós somos ridicularizados, rejeitados, humilhados, injustiçados, as pessoas falam mal de nós, falam pelas costas, reúne a turminha, as panelinhas, mete a língua na gente, fala mal da gente. Não, essa perseguição, queridos, essa perseguição, não fica olhando para ela, não. Fica não, porque todos esses que estão perseguindo, todos esses que estão fazendo isso, vão ver Deus na tua vida, vão ver a tua fidelidade a Deus e a fidelidade de Deus a você, porque a grandeza de Deus vai ser manifesta na tua vida, na tua saúde, na tua casa, na tua parentela. Meu amado e minha amada, descansa no Senhor. Sabe, muitas das vezes a gente busca a aprovação das pessoas, muitas das vezes nós queremos ser entendidos pela nossa família, como nós queremos que a nossa família nos entenda, nos aprova, nos aceita, mas são os piores inimigos, são os da nossa própria casa. O próprio Jesus não pôde fazer nada no meio da terra dele, da parentela dele, porque ninguém acreditava em Jesus. Mas há momentos, queridos, que a nossa firmeza, a nossa fé silenciosa fala mais alto que as nossas palavras. E é justamente neste momento que o céu se abre sobre nós. É neste momento que a glória de Deus se revela no nosso coração. É neste momento que aqueles corações que são endurecidos da nossa família, aqueles corações que são endurecidos que estão à nossa volta, são tocados, porque vê a glória de Deus na nossa vida. Vê o que Deus está fazendo na nossa vida, a providência dele na nossa vida, ali a manifestação da glória dele na nossa vida. Então, meu querido e minha querida, permaneça fiel. Permanece fiel. Deus está olhando para você. Ele tem visto a tua vida, ele tem visto o teu coração, ele tem visto a intenção do teu coração, ele tem visto todas as coisas, ele tem olhado e visto que você não se apegou em nada, ele tem olhado, ele tem visto que você mesmo humilhado, mesmo humilhada, mesmo passando por essa situação, você tem perdoado, você tem caminhado em fé e nada disso tem apagado a tua fé, a tua constância. O fogo não destruiu. Ali o fogo não destruiu aquele que anda com Deus. E esse fogo dessa situação, isso que você está passando, não vai te destruir. Vai revelar que Deus é com você e Ele vai estar dentro da situação com você e todos verão. Então, meu amado e minha amada, não temas, eu estou contigo. Não te assuste, eu sou teu Deus, assim como estive com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu estou com você dentro da situação. Meu nome será glorificado, eu serei exaltado e todos verão e serão atraídos a mim, através do que eu estou fazendo na tua vida. Descansa neste amor. Seja como aqueles jovens. Sabe, não troque a tua bênção, não. Não troca, não. Sabe, entra na situação, passa por ela, crendo que Deus é com você, sem murmurar, só agradecendo e louvando.
Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui diante de Ti, dessa palavra que vem e fala poderosamente ao meu coração. Paizinho, eu sei que nós não estamos sozinhos. Eu sei que o Senhor é conosco a cada momento da nossa vida, mesmo que todos se levantem contra nós. O Senhor é conosco, tem nos cuidado, tem nos abençoado, tem estado conosco na situação, tem nos provido, tem nos ajudado. E neste momento, papai, eu e essa multidão nos prostramos agradecidos a Ti, sabendo que a Tua mão estendida está sobre a nossa vida, sabendo, papai, que nós passaremos do outro lado, sabemos, papai, que essa etapa, que esse tempo, papai, vai passar e que Teu nome será glorificado, porque o Senhor reina e o Senhor reinará para sempre, o mecanaia, sudecamaná, secanta, porque o Senhor está no comando de cada situação, o Senhor seguro na nossa mão, e o Senhor diz, não temas. Paizinho, nós te agradecemos, eu e esta multidão estamos agradecidos porque nós temos esse Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus que está conosco, esse Deus que está comigo, esse Deus que está constante na minha vida, que é fiel, esse Deus que a fidelidade dele não muda, esse Deus que é imutável, que não falha, que está conosco todos os dias, permanece conosco e nos levará do outro lado. Nós somos agradecidos porque sabemos que o Teu nome será glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.